Olá, irmãos, espero que todos estejam bem, debaixo da proteção e da paz que só vem do nosso Deus. Nós estamos buscando opções de comunicação com a igreja, uma vez que as nossas atividades presenciais estão suspensas temporariamente devido ao momento com o coronavírus. Então, os próximos cultos serão transmitidos dessa forma, online, até que a gente tenha a segurança de nos reunirmos em grupo novamente. Então, convidamos ao irmão que entre em comunhão conosco agora, neste momento, reúna a sua família, vamos adorar ao Senhor, vamos ter um momento de louvor, de intercessão. Pode fazer os seus pedidos no grupo de intercessão do WhatsApp ou diretamente para os pastores. E teremos um momento de aviso também, mensagens de Deus através dos seus servos, os pastores Armínio, pastor Stanley, pastor Igor, os estudos bíblicos com o irmão Marcos, irmão Gerson e os demais irmãos que vão colaborar nessa parte. Mas o importante é mantermos a comunhão, ainda que separados, unidos em espírito. O irmão que quiser participar também vai poder, igual estamos acostumados na nossa igreja, pode trazer um testemunho, uma oração, um momento de louvor com a sua família, pode filmar as crianças cantando, adorando ao Senhor. Se tiver indicações de bons livros, bons filmes para a gente ver com a família nesse período que estamos em casa. Tudo que for abençoar o corpo, edificar, nos envie através do Google Fotos, creio que a maioria tem esse aplicativo, e tem a opção compartilhar álbum. Aí os irmãos compartilham no contato do irmão Leonardo. Ele e o Samuel estão consolidando as informações e editando um vídeo. Vamos verificar o que a gente consegue colocar dentro do espaço que a gente tem também. E participem, tá? Se alguém tiver algum problema, precisar de alguma orientação a respeito de como fazer, entre em contato comigo, com o Leonardo. Bom, irmãos, estamos passando por momentos desafiadores ultimamente, de teste da nossa fé, do nosso equilíbrio emocional, da nossa saúde, do nosso bolso. Tantas são as más notícias que recebemos e o tempo todo, né, de doença, de incerteza, insegurança, crise econômica e desavenças e tantas coisas que têm abatido a nossa alma, né? Se não cuidarmos, a gente enfraquece, fica fraco. Mas em meio a esse turbulhão de notícias ruins, se encha com notícias boas, se encha da esperança e da paz que só vem do nosso Deus. Ele continua sendo Deus. Ele se faz presente em meio às angústias também, em tempos difíceis. Continue confiando, meu irmão. Ele promete cuidar do seu povo, como fala aqui na sua palavra. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, a segunda parte diz sobre a promessa da presença do Senhor. Sirvam somente o Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e os protegerei das doenças. Em outras traduções diz que Ele retirará as enfermidades do nosso meio. Ele é Deus, Ele tem tudo sob controle, meu querido. Pense assim. E aproveite esse momento de confinamento, né, para aprofundar seu conhecimento de Deus, para aprofundar sua comunhão com Deus. É um momento de progresso em Deus, de nossa fé, de reafirmar a nossa fé, de introspecção, de autoavaliação, de vermos que decisões estávamos tomando nas nossas vidas, que escolhas estávamos fazendo, de rever conceitos, hábitos. Estreite o seu relacionamento com a sua família, fortaleça o relacionamento no seu lar, o seu relacionamento conjugal. Procure levar à luz. Eu sei que neste momento que a gente tá, ainda assim tem os que fazem as piadas, né? Não tem jeito, é do ser humano, da nossa cultura. E eu vou ter que ficar preso com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, não vou aguentar. Eu acho que a gente realmente desaprendeu a passar tanto tempo todo mundo junto. Com certeza vão ter momentos de conflitos, vão ter momentos de desavença, mas que você seja essa pessoa que vai trazer a paz e a luz de Cristo para o seu lar. Tem que estar conectado no Espírito Santo, buscando sabedorias, buscando forças, buscando harmonia para o seu lar. E também ações, né? Palavras e ações. Ajudem nas tarefas do lar, colaborem, né?
e que a paz reine no seu lar através da sua vida. Eu realmente creio, irmãos, que nós estamos passando momentos em que Deus quer se revelar à sua igreja, quer revelar os seus planos a essa geração, quer mostrar a sua perfeita vontade. Então esteja atento, sensível à voz de Deus, o que Ele quer para você neste período. E é isso, irmãos, se cuidem, façam a sua parte para que a gente evite espalhar mais ainda esse vírus e volte às nossas rotinas o quanto antes. Aos jovens que estiverem saudáveis, dá uma força para aqueles considerados grupo de risco, vejam se precisam de alguma coisa do mundo externo, né? Fazer um mercado, um remédio. Abençoe eles nesse sentido. Aos irmãos que sabem que tem alguém passando necessidade, que perdeu a sua renda, entre em contato com a gente. Nós vamos ver a melhor forma de poder atender de forma segura. Os pastores estão à disposição para aqueles que precisarem de auxílio espiritual, de aconselhamento. É um período delicado, onde o nosso emocional e espiritual também se abalam. Por isso vamos nos fortalecer, nos ajudar, nos animar, que você seja o mensageiro das boas notícias. Leve a esperança, a paz, a alegria, a fé em Deus, de que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu me lembro de um cântico que a gente cantava na igreja. Vou me encher com a Tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter em minha memória aquilo que me traz alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Que mesmo na inquietude do seu coração, com todas essas adversidades, você consiga ouvir a voz de Deus pedindo paz. Paz para a sua vida, paz no seu coração, paz para todos ao seu redor. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus agora, neste momento, com uma música. Fiquem com Deus. Graças
E os avisos para essa semana da comunidade Igreja de Deus Jardim Três Corações são: a Convenção Regional São Paulo, Somos Um, foi adiada para o segundo semestre desse ano. Você poderá enviar sua participação para os cultos online, vídeo, áudio, fotos, por meio do Google Fotos, compartilhar álbum, enviar para o Leonardo. Para fazer seus pedidos de oração, envie para o grupo de intercessão no WhatsApp ou para os pastores diretamente. Para ofertar e dizimar, procure fazer transferências online para evitar ter que sair nesse período. Seguem os dados bancários da igreja local. Comunidade da Igreja de Deus, CNPJ 36 444 437/0001, dígito 61. O banco é o Itaú, agência 1684, conta 46220, dígito 1. Vem, Senhor Jesus, com teu toque de amor e teu poder, confirmar em nosso coração a libertação que o Senhor trouxe a esse mundo e que está à disposição de todos que creem. Todos que têm sede. O convite é para você essa noite. Se você precisa de mais de Deus, se você se sente fraco, emergir o seu coração essa noite. Mergulhe. Emergir o seu Da água viva que sai do trono de Deus. glória, tristeza. Ele vai cuidar de você, Ele vai te curar. O Espírito Santo de Deus tem esse poder. Deixa tocar o seu coração. Nesse nome há poder, você pode confiar. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede. Os livra do céu. Venham à fonte. Emergir o seu corpo. Se entregue completos. A dor e a tristeza. Lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor. Ele quebra qualquer maldição. Ele muda o seu destino e o seu futuro. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração.
Queridos irmãos, eu estou com uma dor no coração, olhando para os bancos vazios, mas eu espero que logo nós podemos trazer nossos amigos e lotar esses bancos. Que Deus nos ajude. É o momento da intercessão. Eu estou aqui na igreja sozinho. Aliás, a irmã Silvia e o filho estão aqui, Leonardo, mas eu sinto muita falta dos irmãos, muita falta mesmo, e eu quero interceder esse momento principalmente pelos nossos irmãos mais idosos. Eu sou um deles, mas eu sinto essa vontade de agora estar intercedendo pela igreja, que nenhum dos nossos irmãos e irmãs sejam atingidos pelo coronavírus. Aqui está o livro de oração, muitos nomes são colocados aqui dentro. Eu quero também colocar agora o nome da igreja de Três Corações, a igreja do Álamos, Marcilac, do Cocaia, Osasco, da Moca, do Barragem. Todos os nossos irmãos estejam incluídos nesse livro de oração. Que Deus abençoe, que tenham realmente uma boa semana e que logo possamos testemunhar da misericórdia de Deus para com a sua igreja neste local. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, que até nesse momento nós temos tido saúde, não ouvimos nenhuma notícia que esta doença tenha atingido a Igreja de Deus aqui em São Paulo. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Principalmente, Senhor, nós pedimos pelos nossos idosos. Guarda, Senhor, debaixo das tuas santas mãos e dê a eles a saúde e principalmente a esperança da vida eterna. Que o Senhor os guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre eles. Não que o desânimo, o medo os atinge, mas sim a esperança, a alegria de um dia podermos ter a vitória sobre todas as enfermidades, sobre todas as dificuldades e nos encontrar face a face com o Senhor. Senhor, abençoe cada nome aqui registrado neste livro. Assim como falei, queremos registrar também um pedido de intercessão pela igreja aqui em São Paulo. Que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Andando com Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho onde hei de passar. Nas sombras de Cristo não temo andar. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar.
A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Então, hoje é nosso dia de culto doméstico e eu quero desejar para você um bom culto, que Deus te abençoe. Já sei que você já escutou louvores, já louvou a Deus, durante a semana vem buscando a presença de Deus, já tem lido sua Bíblia durante essa semana e eu também. E é muito legal esse tempo que Deus está nos proporcionando, que a gente pode se aproximar dele, né? Ler um pouco mais a Bíblia, orar um pouco mais. E durante essa semana eu fiz algumas leituras de textos bíblicos e refletindo sobre uma palavra para trazer para você neste dia. Eu quero dizer para você que Deus tem sido fiel conosco, com todos nós. Independente de ser cristão ou não, Deus tem sido bom para com a nossa nação. E há uma esperança ainda, né? Nós temos uma esperança de que um dia Jesus Cristo vai nos buscar e vai fazer com que todas essas situações, todas as nossas dores sejam sanadas na eternidade, porque a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá morte nem pranto, e porque as primeiras coisas já passaram. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você neste dia a dizer para você que a esperança continua viva. A esperança continua viva em Cristo. E eu quero que você tenha essa esperança em Cristo, que você se aproxime mais dele, porque a Bíblia mostra que nós temos uma esperança em Cristo. Se alguém está desanimado, desesperançoso, eu quero dizer, coloque a sua esperança em Cristo, tá bom? Então eu quero compartilhar alguns textos e fazer aqui com que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Então abra sua Bíblia comigo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler alguns textos e esse texto já está separado aqui por mim. Enquanto você abre aí, eu também vou abrir aqui a minha Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Tem algo bem bacana aqui para nós aprendermos e com a Escritura e para nós também praticarmos, tá bom? Então assim, o versículo 13 em diante diz o seguinte, do capítulo 1, na primeira carta de Pedro: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, esse texto aqui me chamou muita atenção durante essa semana, por causa, primeiramente, do que Cristo fez por nós. E como vocês sabem, né, nós já falamos sobre esse texto em outras ocasiões. Eu quero dizer para vocês que há uma esperança em Cristo, há uma esperança viva, não é uma esperança que é só a esperança de que vai ser achada a cura para esse vírus, né? E depois ele pode se manifestar mais forte, mais resistente. Não, a esperança que nós temos em Jesus é uma esperança viva e incorruptível, tá? Então, esse texto tem falado comigo por primeiro fato de que a história da Igreja de Deus aqui no Brasil, ela está também fundamentada nesse texto, o qual o apóstolo Pedro fala aos irmãos. A história da Igreja de Deus, ela é uma história que se deu através das dificuldades, né, dos pioneiros, dos imigrantes que chegaram no Brasil
E aí então eu estava lendo o livro sobre a história da Igreja de Deus, e esse texto estava lá também, o texto de 1 Pedro. Então, para você ter uma ideia de como começou a nossa história aqui no Brasil, praticamente ali em meio 18 de dezembro de 1922, os pioneiros eles chegaram em Ibirama, né, montaram suas tendas, ficaram ali por alguns dias e levantaram o acampamento e foram para um lugar mais próximo, né? E aí chegaram então um lugar chamado Nova Colônia, ao qual os pioneiros eles deram o nome à cidade de Nova Esperança. E é interessante que em 1923, na Páscoa de 1923, dia 1º de abril, o nosso pioneiro, né, Adolfo Eichmann, foi e fez um culto na casa de um irmão chamado Michael Meglin, ou Michel Meglin, enfim, com o texto de 1 Pedro. E ele enfatizava naquela época a grande esperança para o futuro do ser humano devido à ressurreição de Jesus Cristo. Então veja que esse texto tem tudo a ver com a nossa história também. E é interessante que eles estavam passando por dificuldades, né? Lembra? Teve a Guerra Civil nos Estados Unidos, chegaram ali algumas pessoas e desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, ficaram um período de 10 dias ali esperando uma decisão do governo, queriam enviar eles para Minas Gerais, lá para as lavouras de cafés. E aí então eles resistiram a essa posição do governo, porque eles tinham contato com alguns imigrantes que estavam em Santa Catarina, e então eles esperaram e chegaram lá. E os dois pontos que esse pioneiro enfatizou naquele dia, um é esse, que a esperança, né? A esperança para o futuro do ser humano, e também na ocasião ele leu o texto de Romanos 1,16, aonde está escrito: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá? Então ele também enfatizou a questão de levar a fé adiante nesse Cristo, levar o Evangelho, perseverar. E também o texto que nós lemos, se você lembra bem, ele está baseado no contexto de uma futura perseguição aos cristãos que estava na Ásia Menor, né? Então, como vocês podem ver, a história do cristão, a história do cristianismo, ela é baseada também em perseguições, em sofrimento, em lutas. E aí o que nos move é essa esperança que nós temos em Cristo. E como vocês podem perceber, né, esta carta, como está escrita no capítulo 5, você pode ver aí depois na sua Bíblia, no versículo 13, que ela é escrita em Roma e é direcionada para os cristãos ou as igrejas que estavam na província da Ásia Menor. Digamos que Nero estava para colocar fogo, né, ou havia colocado fogo em Roma no ano 65 depois de Cristo, e aí precisava procurar alguém para colocar a culpa, e colocou a culpa aos cristãos. Pedro está escrevendo à sua igreja para que elas, quando chegasse essa perseguição, até eles pudessem superar essa perseguição por essa promessa que estava ali em Jesus Cristo, a ressurreição dentre os mortos. Como você pode ver, eu tinha falado agora, no capítulo 5, versículo 13, ele vai se referir a Roma como a Babilônia. Então veja que Pedro está em Roma e endereça essa carta às 5 províncias da Ásia Menor, como está lá no capítulo 1, no verso 1 e 2, como você pode ver ali, aos eleitos que estão forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então Pedro endereça essa carta àquelas 5 províncias da Ásia Menor, para que aqueles cristãos pudessem estar atentos ao que estaria por vir, né, uma possível perseguição. E quando essa perseguição chegasse, a intenção do apóstolo Pedro era fazer com que os crentes permanecessem firmes em meio a essa perseguição
de Nero. E aí então ele coloca algumas razões para que esses cristãos permaneçam firmes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje também, sobre algumas razões porque nós precisamos permanecer firme e ter essa esperança em Jesus em meio a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. A gente vai ver 3 pontos aqui sobre, em primeiro lugar, o que Deus fez por nós, por que Deus fez isso por nós e o que nós devemos fazer. Então você pode ver o texto que ele diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante que o apóstolo Pedro começa a carta dele dizendo àqueles irmãos que Deus teve muita misericórdia, ou seja, ele teve clemência pelo ser humano pecador, e esse ser humano pecador, Deus o regenerou. Por quê? Por causa da muita misericórdia dele, por causa da clemência que ele teve pelo ser humano. E então o que é regenerar? Então Deus fez o homem novo, uma nova criatura, e o apóstolo Pedro, ele chama a atenção daqueles irmãos, começando com essas palavras, o que Deus fez por nós, mostrando para eles que Deus teve muita misericórdia e Deus regenerou aqueles homens, assim como regenerou eu e regenerou você. Então, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, ela é grande, ela é uma coisa o qual nós não conseguimos decifrar a misericórdia de Deus, porque é grandiosa. E a Bíblia mostra para nós que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Não importa o quão pecador é o ser humano, o quão distante ele esteja de Deus, há uma misericórdia sobre a vida dele, esperando ele se voltar para Cristo. E aí então, o apóstolo Pedro pega e fala para esses irmãos: olha, parece que ele está mostrando o que Deus fez por eles primeiro, tá? Que Deus teve muita misericórdia, que Deus o regenerou, ou seja, fez nascer de novo. O pecador é renovado, tá? E aí então, por que Deus fez isso? E aí o versículo 4 vai dizer por que ou para que Deus teve muita misericórdia, para que Deus nos regenerou. E ele diz o seguinte, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante que Deus teve muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa viva esperança é a ressurreição em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e ainda mais para uma viva esperança. Meu irmão, minha irmã, isso tudo que nós estamos passando é para nos fortalecer e fazer com que nós tenhamos essa esperança viva dentro de nós, porque há muita gente com medo, muita gente temerosa, e o que nos traz esperança é justamente estar seguro em Cristo e saber que Ele ressuscitou dentre os mortos. E se esse vírus pegar algum de nós, se pegar algum familiar que está em Cristo, nós saberemos que eles têm essa esperança viva dentro deles, que eles vão estar com Jesus. Então, para isso, para isso Deus teve misericórdia, para isso Deus nos regenerou, para que essa esperança esteja viva dentro de mim e dentro de você. Então, se você está desanimado, se você está triste, não sabe o que vai ser do amanhã, com certeza o amanhã pertence a Deus, mas o que você precisa ter certeza nesse momento é a sua esperança em Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, saber que você está em Cristo. E se você tiver sido pego ou sido contaminado por esse vírus, se você acha que vai morrer, a Bíblia diz, o próprio Cristo disse: quem crê em mim, aquele que morra viverá. Essa esperança é que o mundo precisa, é essa esperança que a sociedade caída precisa, de um Jesus Cristo, que ele, ainda que a pessoa morra, se colocar a fé em Jesus Cristo, ela estará viva. Então Deus
segundo a sua muita misericórdia, fez isso por nós, para nos dar essa esperança viva, né, que ela arde em nosso coração. Essa esperança, ela não morre, ela continua viva. Olha, passou, agora vai fazer 97 anos lá em Nova Esperança, que aconteceu o primeiro culto aqui no Brasil, né? 97 anos, e foi falado dessa esperança, e essa esperança, ela continua viva, e vai continuar viva até a vinda de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, hoje, se firmar em Jesus, né? Se você não entregou sua vida a Jesus e não tem essa esperança, e você está escutando que há uma viva esperança por causa da muita misericórdia de Deus, porque Deus quer regenerar o ser humano, e se você ainda não é uma pessoa regenerada, não tem uma vida em ordem com Jesus, eu quero dizer para você, aproveitar o momento e colocar a sua vida em ordem, né? Entrega a sua vida a Jesus, tenha essa viva esperança dentro de você. Amém? Eu quero dizer para você que essa esperança viva que nos move, que faz a gente avançar, é a mesma esperança que o apóstolo Pedro está colocando para aqueles irmãos, para que eles pudessem perseverar em meio às dificuldades. Ia vir a perseguição, ia vir a retaliação, eles iam sofrer, e o apóstolo Pedro fala para eles: olha, Deus teve muita misericórdia, Deus regenerou vocês, fez uma nova pessoa, para que, se vocês vierem a padecer, vocês estarão seguros em Cristo. E tá, pastor, mas o que nós devemos fazer? Lembre-se, primeiro, o que Deus fez por nós, teve muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança imarcessível, sem mácula, como disse, a gente leu aqui no verso 4, e Deus quer agora que nós, por meio dessa alegria que colocou dentro de nós, nós devemos exultar o Senhor, nós devemos se alegrar, nós devemos ficar contentes excessivamente até que esse dia chegue. Está escrito aqui no versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja só, o que nós devemos fazer em meio às dificuldades. Então, o texto diz, olha, em meio às dificuldades, lá no versículo 6, no início, nisso exultais. Nisso que? Nessa esperança. A sua alegria deve estar nessa esperança de que, se você padecer, você vai estar com Cristo. Jesus Cristo vai ressuscitar o seu corpo. Se você padecer, glória a Deus por isso, porque você está seguro em Jesus. E aí o apóstolo Pedro fala para eles o seguinte: olha, vocês talvez, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele estava dando um alerta àqueles irmãos que eles iriam passar por umas provações, que eles iriam passar por as dificuldades de perseguição, mas por causa da ressurreição de Jesus Cristo, porque eles foram regenerados, porque Deus teve misericórdia, agora eles têm aquela viva esperança dentro deles, e esperando essa herança imarcessível, né, sem mácula, ou seja, sem mancha, que é a vida eterna. Nessa segurança, nessa certeza que eles têm, eles devem agora se alegrar, ainda que passem por dificuldades. Então, eu quero dizer para você se alegrar com tudo isso que a gente está passando. Eu quero dizer para você que no meio dessas dificuldades nós podemos nos alegrar, porque nós estamos seguros em Cristo. E mais uma vez eu vou dizer, se você não está seguro em Cristo, é melhor estar. Eu desafio você a colocar a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, a entregar, fazer uma entrega para Ele, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ter um momento de oração agora. Curva a sua cabeça, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, que eles possam ter essa segurança, Deus, em Ti.
esta segurança que vai fazer com que eles perseverem em meio a essa tribulação. Coloque paz, tranquilidade no coração e na família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.